da China hoje. Mas e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Minutos depois, o presidente perguntou se alguém estava transmitindo a entrevista ao vivo e tentou amenizar. Se lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Okay? Mas é a vida. A declaração "e daí" de Jair Bolsonaro sobre as mais de 5.000 mortes provocou reações imediatas de vários setores da sociedade. Entidades ligadas à saúde cobraram do presidente uma postura séria e de respeito. Eu fiquei bastante chocada, porque nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade para tentar garantir a assistência, o atendimento aos cidadãos brasileiros e colocando, inclusive, em risco a vida dos profissionais de saúde. Muitos de nós hoje estamos adoecidos. Chegou-se ao número de 5.000 profissionais afastados por conta do Covid-19. É de se esperar do presidente da nação uma postura mais séria e de respeito às vítimas da doença e às suas respectivas famílias. O governo precisa ajudar estados e municípios a estruturar a sua rede de saúde para dar conta de dar assistência a todas as pessoas que precisam. O governo precisa ajudar as famílias mais pobres e as pessoas que estão em situação de emprego informal. Então tem muito sim para ser feito. No meio político, a fala do presidente também recebeu muitas críticas. Numa rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, declarou: "Não queremos milagres. Queremos apenas que ele pare de criar confusão política e de minimizar mortes e tragédias." O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, também em uma rede social, disse que o Brasil deve ser o único país do mundo que está tendo que viver uma crise de saúde, econômica e política, tudo ao mesmo tempo. E com um presidente que finge que a pandemia não é assunto dele. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que Bolsonaro deveria respeitar o luto das famílias e sugeriu que ele visitasse hospitais. Eu convido o senhor presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Boi-mirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha, o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. Parlamentares de vários partidos disseram que esperam um compromisso de Bolsonaro com o combate à doença. O Brasil não precisa de nenhum milagre do presidente. O Brasil precisa que o presidente tome juízo, respeite a ciência, os médicos, os sanitaristas, coesione o país e ajude municípios e estados a fazer com que o povo vença essa briga contra a pandemia. Ninguém espera por milagres, mas o que cada brasileiro espera de fato de cada um de nós que tem responsabilidade pública é que haja um comprometimento cada vez maior, um trabalho cada vez mais intenso para diminuir o número de mortes e minimizar os efeitos dessa pandemia. É a nossa obrigação. É hora de equilíbrio, responsabilidade, solidariedade e competência. Cabe a quem governa o país a conjugação de esforços, reunindo governadores, prefeitos, ministros, Congresso Nacional, para a superação de duas crises históricas, a sanitária e a econômica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que a declaração de Bolsonaro foi uma frase mal colocada e lamentou a discussão. Acho que cada um responde à crise de uma forma. É óbvio que eu não vou imaginar que o presidente, por uma frase mal colocada ou outra, está tratando como uma coisa irrelevante as mortes dos brasileiros. Eu tenho certeza que não. Mas é claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica. Mas não tenho dúvida que nenhum governante, de forma nenhuma, vai minimizar ou tratar com desdém a perda de vida de brasileiros
em nenhum caso, principalmente nessa crise aí do coronavírus. Em audiência no Senado hoje, o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi questionado pela senadora Cátia Abreu, do PP. Ela lamentou a declaração do presidente Bolsonaro. O que eu posso dizer para vocês é que a gente vai fazer tudo o que tem que ser feito para que a gente saia dessa crise da forma mais rápida e com a menor mortalidade possível. Esse número de mortes que está acontecendo não é no Brasil, é no mundo. Então esse é um problema mundial. Infelizmente, a gente sofre também com as vidas que são perdidas. A gente lamenta muito. A gente não é indiferente ao sofrimento e à morte das pessoas. Hoje, depois de um café da manhã com deputados que o apoiam, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar do assunto. Ao lado dos parlamentares e diante de apoiadores no Palácio da Alvorada. Ele criticou a imprensa, como faz habitualmente. Apesar de os órgãos de imprensa terem reproduzido as palavras dele textualmente, exatamente como elas foram ditas, Bolsonaro disse que elas foram distorcidas. E voltou a criticar o isolamento social, com o apoio dos deputados que o acompanhavam. Jair Bolsonaro disse que as mortes ocorreram mesmo com as medidas decretadas pelos governadores e prefeitos. É uma afirmação que contraria frontalmente tudo o que afirma a unanimidade das autoridades sanitárias, dos médicos, dos especialistas. Que, se não fosse o isolamento, o número de mortes seria muitas vezes mais alto do que ocorre hoje. Muitas vezes. E que o aumento do número de mortes ocorre exatamente neste momento em que muitas pessoas começam a descumprir o isolamento social. O "e daí" do presidente não foi a primeira reação de desdém pelas mortes de brasileiros pelo coronavírus. Há 9 dias, quando questionado sobre o aumento do registro de óbitos pela Covid-19, Bolsonaro disse que não é coveiro. Foi mais uma entre muitas declarações que demonstram que, desde o começo da pandemia, ele minimizou ou subestimou o perigo que o vírus representa. Em 9 de março, nos Estados Unidos, o presidente se dirigiu a uma plateia de empresários para dizer que havia exagero nas preocupações, provavelmente por razões econômicas. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, né? No dia seguinte, as bolsas do mundo todo caíram em meio à propagação do vírus. Ainda nos Estados Unidos, o presidente minimizou o problema e acusou a imprensa de todo o planeta. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo enfrentava uma pandemia. Na porta do Alvorada, repórteres pediram a opinião do presidente Bolsonaro. Eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento é que outras gripes mataram mais do que essa. No domingo, 15 de março, o presidente participou de uma manifestação de apoiadores em Brasília e contrariou as recomendações de isolamento social. No dia seguinte, voltou a dizer que havia exagero nas preocupações com o coronavírus. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia. E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio aqui na presidência da República para demonstrar que eu estou com o povo. Na terça, 17 de março, o Brasil registrava a primeira morte por Covid-19. Mas o presidente classificou de histeria a preocupação com o coronavírus. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. 3 dias depois, o Brasil confirmava 11 mortes. No Palácio do Planalto, o presidente deu uma declaração que causou perplexidade na comunidade médica e científica. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No dia 24 de março, em cadeia nacional de rádio e televisão, Bolsonaro voltou a classificar a Covid-19 de gripezinha.
pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. 2 dias depois, no Palácio da Alvorada, o presidente disse que o brasileiro não pega nada, ao comentar o avanço dramático da epidemia nos Estados Unidos. O brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. No dia 29 de março, o presidente provocou aglomeração ao sair para passear em Brasília. Depois, disse que o vírus precisava ser enfrentado como um homem, não como um moleque. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. No dia 2 de abril, Bolsonaro disse que o vírus não era isso que estavam pintando e ridicularizou quem temia se contaminar e adoecer. Tá com medinho de pegar a vida, velho? Tá de brincadeira, velho. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. No dia 12, o presidente voltou a provocar espanto ao dizer que a pandemia estaria acabando. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Menos de uma semana depois, quando mais de 2.300 brasileiros tinham morrido, Bolsonaro disse que havia medo em exagero. Temos vírus está aí. Infelizmente tem morrido gente, tem, né? Ninguém falou que ia ser diferente, mas o pavor foi demais. No dia 20, as mortes no Brasil passavam de 2.500. Os repórteres pediram um comentário do presidente da República sobre esse número. Bolsonaro reagiu assim. Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro, tá? Nessa pandemia...